Eu não tô entendendo mais nada. Você já se sentiu tentada pelo diabo? Sim, eu já me senti tentada muitas vezes. E como que ele é? Eu nunca vi o diabo, graças a Deus. Então, se você nunca viu ele, como que você foi tentada por ele? Ah, ele me tentou no meu pensamento, nas minhas emoções, nas minhas. Tá conseguindo entender? Você tá querendo dizer que o diabo sou eu mesma? Você é imagem e semelhança de Deus, assim como Jesus, homem. E a humanidade tem uma coisa em comum: a liberdade. Ser livre significa que a gente está sujeito ao erro, à cobiça, às tentações. E são essas características que a gente chama de diabo. No deserto, Jesus estava sendo tentado pelo seu maior inimigo, a sua natureza humana. Nossa, ficou tão claro agora, mas por que as igrejas não ensinam as pessoas assim? Ia ser tão mais fácil. Porque é mais fácil terceirizar a responsabilidade. É mais fácil dizer que foi Exu. Afinal, o diabo a gente expulsa, já o caráter a gente tem que tratar. Quando você percebe que o seu maior inimigo é você, você descobre que não pode matar ele. Se eu tentar matar ele, eu vou estar tentando matar a mim mesma. Obrigada, Navalha, por mais esse ensinamento. Olá, tudo bem? Eu sou Daniel, sou terapeuta. Fica comigo até o final desse vídeo que o assunto tá muito top e o canal também. Bem, vamos falar nesse vídeo sobre a grande ilusão do inferno e do demônio, uma visão espiritualista baseada no budismo, no taoísmo e no Advaita Vedanta. Bem, no contexto do budismo, taoísmo e Advaita Vedanta, o conceito de inferno ou demônio é interpretado de maneira diferente das tradições abrâmicas, como o cristianismo, por exemplo. Nessas tradições espiritualistas, a visão é mais metafísica e menos dualista, focando mais no estado da mente, na ignorância e nas ilusões do ego. Vou falar algumas perspectivas de cada uma dessas doutrinas. Número 1, budismo. No budismo, a ideia de inferno não é um lugar de punição eterna, mas sim um dos 6 reinos de existência do Sansara. Lembra que o Sansara é o ciclo de nascimento e morte ou renascimento. Os reinos infernais são estados de sofrimento mentais extremo causados pelo karma negativo, onde as almas podem experimentar dor e angústia intensa. No entanto, esses reinos não são eternos. O sofrimento acaba quando o karma que o gerou é purgado e a alma eventualmente renasce em outro estado. O conceito de demônio ou Mara no budismo é mais simbólico. Mara ou demônio representa as forças internas que nos afastam da iluminação, como o desejo, o apego, o medo e a ignorância. Não é uma entidade externa, mas uma personificação das ilusões e obstáculos que prendem a mente no ciclo de nascimento e morte. A grande ilusão no budismo é justamente a ignorância, que nos impede de ver a verdadeira natureza da realidade, causando o apego ao ego e ao mundo material. A visão do taoísmo. Número 2, taoísmo. No taoísmo, a ideia de inferno ou demônio também é tratada de forma mais simbólica e energética. O taoísmo foca no equilíbrio entre yin e yang e a harmonia com o Tao. O caminho natural
e universal. Desequilíbrios energéticos podem gerar sofrimento, que pode ser interpretado como uma espécie de inferno interior, mas isso não é um castigo, e sim um estado de desequilíbrio que pode ser corrigido pela volta à harmonia com o Tao. O Tao representa o caminho correto, o caminho, o grande caminho. O conceito de demônio no taoísmo não é absoluto. Espíritos negativos ou demoníacos podem existir, mas são mais manifestações de energias desequilibradas ou forças que afastam o indivíduo do caminho natural. Esses demônios podem ser vencidos através da purificação espiritual e da prática em harmonia com o Tao. A grande ilusão no taoísmo seria o afastamento da simplicidade e da fluidez do Tao, onde o apego aos desejos e ao mundo material gera o sofrimento. A maior parte dos problemas nas filosofias orientais, como o budismo, o taoísmo e o Advaita Vedanta, está relacionado ao apego e ao ego, ok? Número 3, Advaita Vedanta. Na Advaita Vedanta, que é o não dualismo, a ideia de inferno e demônio é vista como uma ilusão do ego, que é o Maya. Maya significa ilusão. Advaita significa não dualidade, ou seja, a crença de que não há separação entre o indivíduo e o absoluto. Brahma é o todo, é o sagrado, é a natureza cósmica de tudo. O que percebemos como inferno, demônios ou sofrimento são criações da mente condicionada e do ego, que nos faz acreditar na dualidade entre bem e mal, ou entre Deus e o diabo. O inferno, nessa perspectiva, é o estado de ignorância espiritual, onde o indivíduo se identifica com o corpo, a mente e o ego, em vez de reconhecer sua verdadeira natureza divina. Não há um demônio ou diabo externo, apenas a ilusão de separação. Quando essa ignorância é superada, a pessoa percebe que sempre foi uma com Brahma e o sofrimento e inferno desaparece. A grande ilusão no Advaita é Maya, a ilusão da separação e da multiplicidade que nos impede de perceber que tudo é uma manifestação do Brahman, a realidade última. Conclusão: em todas as tradições, o inferno e o demônio são essencialmente ilusões mentais ou estados de ignorância espiritual. A grande ilusão não é um lugar ou entidade externa que aflige sofrimento, mas sim o próprio desconhecimento da verdadeira natureza da realidade e a identificação com o ego e o mundo material. Ao transcender essas ilusões, o indivíduo encontra a libertação ou iluminação. Bem, essas visões espirituais são focadas na transformação interna e na superação dos estados mentais negativos, em vez de na ideia de punição eterna ou confronto com uma força maligna externa. A visão espiritualista do inferno e do demônio em tradições como o budismo, o taoísmo e o Advaita Vedanta se concentra
profundamente na mente humana e em seu relacionamento com a realidade última, rejeitando a ideia de uma entidade maligna, externa ou um lugar de punição eterna. Vou expandir um pouco mais cada uma dessas visões e como elas lidam com a questão da grande ilusão que causa o sofrimento humano. Então fica comigo até o final do vídeo. Bem, número 1, budismo, a natureza do sofrimento e da ignorância. No budismo, o conceito central é o sofrimento que permeia toda a existência no samsara. O inferno, nesse contexto, é uma das condições mais extremas, significa dukkha. É um estado mental e existencial onde a mente está totalmente absorvida pela dor, raiva, ódio ou apego extremo. No entanto, como mencionado, o inferno não é eterno, o inferno não é um lugar, é um estado mental. O karma, ações de uma pessoa determina suas experiências em vidas futuras e até os seres nos reinos infernais podem encontrar alívio e renascer em estados mais favoráveis. A grande ilusão no budismo ou a ignorância, ela é a raiz de todos os estados de sofrimento, pois impede que percebamos a realidade tal como ela é, impermanente. Sem o eu, o eu minúsculo, o ego, é cheia de sofrimento. Mara, o demônio simbólico, é o arquétipo dessa ignorância, tentando os seres com desejos, medos e ilusões. O despertar ou iluminação, que é o nirvana, é justamente a superação dessa ignorância, percebendo a verdadeira natureza da mente e da realidade. Os estados infernais, portanto, são projeções da própria mente presa em ilusões e desejos insatisfeitos. O caminho budista é o caminho da superação dessas ilusões por meio da prática da meditação, da ética e da sabedoria. Número 2, taoísmo, o caminho da simplicidade e harmonia. No taoísmo, o sofrimento e o desequilíbrio são vistos como afastamentos do Tao, o princípio universal que permeia toda a existência. Quando uma pessoa está em sintonia com o Tao, ela vive em harmonia com as forças naturais e encontra paz interior. No entanto, quando essa harmonia é rompida, seja por excessos de desejo, ambição ou resistência ao fluxo natural da vida, surgem estados de sofrimento que podem ser descritos como uma espécie de inferno ou desarmonia interna. O taoísmo não vê o inferno como um lugar físico, mas como uma condição mental ou energética causada por desequilíbrio. O conceito de demônios também não é absoluto e eles são frequentemente representações de forças destrutivas internas ou externas que precisam ser equilibradas. Por exemplo, as emoções negativas como o medo, a raiva ou o desejo excessivo podem ser vistas como forças demoníacas, mas não no sentido cristão de entidades malignas que querem destruir a alma. Em vez disso, são aspectos da própria mente que se afastaram da naturalidade e simplicidade do Tao. A grande ilusão no taoísmo pode ser entendida como a ideia de controle ou separação do fluxo natural da vida. Quando tentamos impor nossos desejos e vontades à realidade, em vez de fluirmos com ela, criamos tensão e sofrimento. A prática taoísta busca cultivar o Wu-Wei. Wei significa ação sem esforço, onde o indivíduo
age em harmonia com o tal, permitindo que as coisas fluem naturalmente. Número 3, Advaita Vedanta, a ilusão de Maya e a não dualidade. A Advaita Vedanta vai ainda mais fundo na visão de que tudo o que percebemos como real é, na verdade, uma ilusão criada pela mente chamada Maya. Segundo essa filosofia, a verdadeira realidade é Brahma, o absoluto, que é uno, eterno e imutável. No entanto, devido à ignorância, acreditamos que somos separados dessa realidade divina e nos identificamos com o corpo, a mente e o ego. O ego é o nosso personagem. Essa falsa identificação é o que nos mantém presos ao ciclo de sofrimento e ao ciclo de nascimento e morte, que é o Sansara. Aqui o inferno é visto como a ignorância do verdadeiro eu, Atman, e a falsa crença em um mundo de dualidade. Não existe um inferno objetivo ou demônio externo, mas sim a mente condicionada que cria um mundo de sofrimento ao se identificar com o corpo e os sentidos, e não com o Brahma. A grande ilusão no Advaita Vedanta é o conceito de dualidade, a crença de que existe um eu minúsculo separado do resto do universo, que é o nosso personagem, nosso nome, nosso rótulo social. Essa ilusão é o que causa todos os medos, apego, desejo e, portanto, todo o sofrimento. O processo de libertação é o despertar para a realidade não dual, onde se percebe que o Atman, o eu individual, é o mesmo que Brahma, o eu universal. Ao transcender essa ilusão, o inferno do sofrimento desaparece e o indivíduo encontra a libertação definitiva. Bem, a grande ilusão e o sofrimento. Em todas essas tradições, o inferno e o demônio são criações da mente ou estados de desequilíbrio. O sofrimento é uma consequência de uma mente presa nas ilusões. No budismo, a ignorância e o apego ao eu, que é o ego. No taoísmo, o afastamento do Tao, que é o caminho. E no Advaita, a crença na separação entre o eu e o todo. A grande ilusão é sempre a ignorância da verdadeira natureza da realidade, seja por meio de conceitos errôneos sobre o eu, o ego, por desejos não naturais, ou pela negação da unidade essencial de tudo. Em termos práticos, essas tradições oferecem caminhos de autotransformação e libertação, seja por meio de meditação, do autocontrole ou da contemplação filosófica, que visam a dissolução do ego e a reintegração à realidade última ou à harmonia universal. O inferno, portanto, não é um lugar eterno, mas um estado temporário de sofrimento que pode ser superado com a compreensão correta e o alinhamento espiritual. Bem, eu ainda vou além. Muitas são as pessoas que vivem o seu inferno aqui na própria Terra. O planeta Terra, se você tiver uma mente pequena, uma mente limitada e uma mente totalmente programada no eu, no ego, você vai viver o seu inferno interior aqui na Terra. E o nosso interior se manifesta através do exterior. Aquilo que você cria fora de você é aquilo que tem dentro de você. Ok? Então, gostou desse conteúdo muito profundo, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos. Eu peço que você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o like é muito importante para o crescimento do canal. Ative o sino de notificação e também compartilhe esse vídeo e também coloque um comentário sobre o assunto. Você acredita em inferno?
inferno? Você acredita em demônio? Qual a sua visão sobre esse assunto? Ou você tem uma visão mais oriental, que isso é apenas uma criação da mente? Coloque aí no comentário, ok? Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado, gratidão e até um próximo vídeo. O diabo não existe. Se o diabo não existe, então quem que tentou Jesus no deserto? Ora, foi o diabo. Ah, então o diabo existe. Claro. Afinal, quem teria tentado Jesus no deserto? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e deixar o seu like e se inscrever no canal, considere se tornar membro do projeto de unificação com todo, com valores de apenas R$ 11,60. Clique no link na descrição do vídeo para saber mais sobre as vantagens do projeto de unificação com todo.